Educar criança com a ajuda das histórias não é algo impossível. Muito pelo contrário. É uma maneira prazerosa, é um caminho prazeroso a se trilhar. Quando nós escolhemos esse caminho, o caminho da história, e todos os dias, assim, que isso seja sagrado. Você tem aquele momento para contar a história para a criança. Todos os dias. E todos os dias necessita ser uma história diferente? Não. Você pode, e as crianças pedem, para que a gente repita a história. Conta outra vez. Conta de novo aquela história da Chapeuzinho, a história da Branca de Neve, a história do Dodge, né? O gnomo que queria aprender a ler. A própria criança pede para você repetir. E isso é muito interessante, né? Mas nós sempre precisamos ter uma carta na manga. É interessante que a gente tem um baú, né, dentro da nossa cabeça, com várias histórias e que possamos contar para a criança. A proposta que tem o De Coração para Coração é trabalhar com o adulto, que ele possa trazer a história para o seu interior. E, por incrível que pareça, a história também trabalha com a pessoa que conta. Ela vem, muitas vezes, sanar dentro da gente algumas feridas, alguns preconceitos, né? Basta que você leve a sério. Histórias são, desde que o homem existe, existem história. E a contação de história acompanha a humanidade, né? Desde que nós começamos a dialogar, né? Desde que começamos a falar, nós sempre temos algo para contar. E as histórias, os contos de fadas, os contos rítmicos, os contos, de uma maneira geral, vêm sempre enriquecidos de muito conteúdo. Através dos contos, nós podemos educar a nossa criança. Nós podemos nos autoeducar também. Então, aquela pessoa que se propõe, que está aberta a se autoeducar mesmo, a rever os seus princípios, aquilo que ela pensa, a maneira que ela age. Quem se propõe a isso está preparado para vir junto com a gente, trilhar esse caminho de coração para coração. E isso é enriquecedor. A partir do momento que nós pegamos um conto dos irmãos Grimm, por exemplo, Moedas Estrelas, não é um conto bobinho. É um conto que traz um conteúdo riquíssimo. Uma menina que não tinha ninguém. Ela tinha somente um pedaço de pão que alguém de coração compadecido havia lhe dado, a roupa do corpo, um gorrinho na cabeça. Não tinha uma casa para morar. E ela saiu caminhando com seu pedaço de pão. Mas ela vai encontrando em seu caminho pessoas. Um mendigo que não tinha o que comer e lhe pede o pão e ela dá. Uma criança que não tinha um gorrinho e estava com muito frio na cabeça e pede a ela. E ela tira o seu gorro e dá. Outra criança que estava morrendo de frio e ela tira o seu casaco e dá para essa criança. Ela vai andando e ela chega a uma floresta. Encontra logo no início uma outra criança que pede para ela a roupa dela. Fala, tô com muito frio. E essa criança não tinha nada.
Ela então viu que já estava escurecendo, falou: ah, ninguém vai me ver mesmo. E ela retirou o seu vestido, a última peça de roupa, e deu para essa criança. Nesse exato momento, as estrelas que estavam no céu e que tudo viam começaram a cair. E conforme elas caíam e chegavam, batiam no chão, elas se transformavam em moedas de ouro. E a menina então olhou para ela e viu que ela não estava mais nua, que ela estava vestida com uma roupa muito bela, com um vestido do mais puro linho. Então ela se agachou e recolheu aquelas moedas, e ela ficou rica pelo resto da sua vida. Esse conto dos irmãos Grimm, Moedas Estrelas, vem carregado de muitas ideias, de muito conteúdo que nós podemos sim explorar com a nossa criança. Mas para que a gente possa contar esse conto, Moedas e Estrelas, uma menina que foi doando tudo que era seu, ela já não tinha praticamente nada, e ela foi dando gol, dando isso, dando aquilo, e ela ficou sem nada. Muitas vezes, quando a gente ouve pela primeira vez, mas que menina, foi dar tudo embora, né? Mas quando nós meditamos na história, quando nós dormimos muitas noites com essa história e trazemos para a nossa meditação, nós vemos que a história é riquíssima, que ela é muito bela, que não se trata de ficar sem roupa, passando frio numa floresta, que vai muito além de tudo isso. Que conteúdo maravilhoso! Como a humanidade necessita de muitas meninas que não, muitas meninas, né, como essa, que se dispõe a doar muitas vezes o seu conhecimento, a doar a sua bondade, a doar o seu olhar, a doar o seu carinho. Quanta riqueza nós podemos ter nesse conto e em todos os contos dos irmãos Grimm, porque cada conto tem a sua época certa para contar. Por exemplo, não é para uma criança de 2 anos que nós podemos contar Moedas Estrelas, ou talvez, dependendo de como esse conto está no seu interior, você até possa contá-lo, não sei. Mas a proposta de coração para coração é que vamos trabalhar o conto no nosso interior. Vamos criar um ambiente interno para receber esse conto e depois podermos passar o conto. Aí podemos soltar, longe do preconceito, longe das dúvidas, dos questionamentos, simplesmente ser o portador do conto. Quando nós fazemos isso, o conto ele cura, né? Cura o quê? Não sei. Todos nós necessitamos de cura interna. E o conto, ele é como a água, ele vai entrar silenciosamente no interior, seja do adulto ou da criança, e lá ele vai trabalhar. E não cabe a mim, nem ao adulto que conta, nem ao adulto que ouve, né? Porque muitas vezes nós podemos até contar. Não cabe a nós questionar, querer saber para que serve esse conto. Não. Eu tenho que me doar como a menina, me doar somente como a porta-voz do conto. E fica para você o convite. Entra no nosso link da bio e venha conhecer de coração para coração. Beijo de luz.